No final a gente vai louvar mais um pouco, mas eu creio que vamos para a palavra, vamos ouvir uma boa palavra agora. Hoje sou eu que tenho a alegria e o privilégio de poder ministrar para vocês, amém? Foi me incumbida essa missão e eu creio que vai ser maravilhoso, amém? Você pode, se aquietando, sentando, tomando seu assento. Continua alegre, continua feliz, continua celebrando, continua nesse espírito de adoração, que isso é maravilhoso. Estávamos aqui antes de começar o culto, estávamos orando e eu percebi que algo vai acontecer nessa noite, amém? Eu sei que eu vejo aqui pessoas, talvez estejam aqui pela primeira vez, outras já têm frequentado aqui mais vezes, mas a igreja, hoje, o pastor Francisco, Tereza, os pastores, pastor Felipe, Sandra, toda a parte da liderança da igreja, eles estão numa conferência lá em Águas de Lindóia, eles estão se enchendo para vir para cá derramar sobre a nossa vida, amém? Eles foram para lá para estar mais, aprendendo mais do Senhor, aprendendo mais da palavra, recebendo coisas do Senhor, recebendo informações importantes do ministério, para vir para cá para passar para a gente, amém? E eu sou, hoje eu sou o líder do centro de cura da igreja, juntamente com o Thiago Stark e com a Érica. O Thiago Stark é o diretor e a Érica são os diretores, e eu e a Leia nós somos os líderes do centro de cura. Eu e a Leia estamos à frente hoje para trazer, hoje para você, ela abriu o culto e hoje eu vou ministrar a palavra, amém? Eu creio que você veio, não existe outro lugar melhor que você poderia estar a não ser aqui, amém? Eu queria que você carinhosamente virasse para o irmão do seu lado e dissesse para ele assim: que bom que você veio. Eu vi sinceridade nos irmãos. Em uns irmãos eu vi sinceridade, em outros eu vi meio que... Por que você veio? Ao invés de ele falar, que bom que você veio, mas por que você veio? Mas eu sei que a igreja, como eu disse, nós temos... semana passada tivemos a conferência dos jovens, os cultos de terça-feira têm sido maravilhoso, temos tido tempo precioso aqui de ensinamento, de instrução, que Deus tem nos instruído, tem falado ao nosso coração, e eu tenho certeza, esse aqui é o melhor lugar que você poderia estar hoje. Aqui é o melhor lugar. Eu sei que aqui você vai se tornar o melhor você que você poderia ser. Amém? Aqui você vai se tornar a melhor pessoa que você poderia ser. Ouvindo a palavra, se atentando às instruções do Senhor para você, trazendo conhecimento, aprendendo acerca de que Michel já falou aqui no começo sobre a presença de Deus. Amém? Em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, é você desfrutar disso, é você aprender que não importa o que esteja acontecendo, não importa o problema que você esteja passando, há um espírito dentro de você, há um poder dentro de você, e ele está pronto para ser ativado, na medida que você colocar sua fé para funcionar. Amém? Glória a Deus. Abram lá, por favor, a Bíblia de vocês, vamos para a palavra. Abra lá no livro de Salmos, número 34, verso 7. Enquanto você abre, eu ouvi uma história que dizia o seguinte: um homem, ele estava meio que questionando a respeito de você estar indo à igreja. Ele estava questionando o fato de ele passar cerca de 10 anos ou mais, não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu sei que há muito tempo ele estava na igreja. Está dando um pouquinho de assobio. Qual o termo técnico? Microfonia? Amém, melhorou. E ele dizia, não sei se foi onde, eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas eu ouvi, quem esteve no simpósio aqui? O Guto falou sobre isso, e eu já tinha ouvido aquilo e eu achei extremamente importante. E quando eu estava orando e preparando a palavra para na verdade a palavra estava me preparando, para essa noite, e eu me lembrei dessa história que falava a respeito desse senhor, desse cidadão, que ele falou que ele tinha passado parte da vida dele inteira indo para a igreja, cultuando, ele cerca de 10 ou mais anos, não sei quanto tempo, e ele falou que, dizia que
não havia lembrado quantas ministrações tinha ouvido, quantas palavras de Deus tinha ouvido, e aquilo na vida dele meio que não fez efeito algum. Ele estava questionando o tempo que ele passou na igreja e o tempo que ele ficou ouvindo a palavra, e disse que não estava servindo nada. E a pessoa, ele publicou isso no jornal, e parece que uma pessoa respondeu para ele embaixo o seguinte, falou assim, ó, eu estou casado com a minha esposa, já tem 10 anos, e eu não lembro de todas as comidas que ela fez para eu comer. Eu não lembro de todos os pratos que ela temperou, lembro de alguns, talvez, que ela tenha feito. Mas eu não consigo lembrar de todos. Mas eu sei que todos os pratos que eu comi me sustentaram até hoje. Todos os pratos me alimentaram e fizeram que hoje eu estivesse saudável e estivesse com saúde, né? Ou seja, nós podemos às vezes vir para a igreja e pensar, poxa, mais um culto, mais uma reunião, mais uma palavra, mais um louvor. Não, mas é isso que vai nos manter fortes. Amém? É aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós, em união, nós recebemos do Senhor, é aqui que nós recebemos do Senhor instruções para a nossa vida, coisas importantes, de fato, para a nossa vida, coisas que mudam a nossa história, né? Como eu falei, quem esteve aqui na conferência de jovens, levanta a mão. Agora dá um glória a Deus. Se você não veio, você perdeu. Ano que vem tem mais. Foi um tempo maravilhoso. Que tempo marcante. O pastor Eliezer veio aqui, ministrou com grande sabedoria, com grande, né, a Georgia também, a Emily cantou, o Gabriel cantou. Foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo de céu na terra. Né? A conferência do ano passado foi céu na terra. Esse ano o tema foi sobrenatural. Mas o pastor Eliezer veio aqui, foi tremendo, foi maravilhoso. E tivemos instruções importantes para a nossa vida. Amém? Eu vou, no Salmo 34, no verso 7, eu vou ler alguns textos e eu vou entrar num assunto que toca um pouco sobre isso, que fala um pouco da importância de nós congregarmos, de estarmos na casa do Senhor, né? Aprender coisas com o Mestre Jesus Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmos de 34, verso 7, fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso aqui é um salmo, ele fala uma verdade absoluta que está sobre a nossa vida. Sobre o nosso medo, talvez se você esteja com medo de alguma coisa. Eu tenho visto eu recebo muitos vídeos, muitas informações sobre violência, principalmente no Rio de Janeiro, que está uma situação precária. Aqui em São Paulo também às vezes acontece alguma coisa, mas essa palavra ela nos traz segurança. Amém? Você saiba que há um anjo, existem anjos acampados ao seu redor. Existe proteção do Senhor. Amém? Você está seguro, você está protegido. Em 1 Pedro 5, 8, se quiser abrir lá, pode abrir. 1 Pedro 5, 8. Primeiro eu falei do anjo do Senhor que acampa ao redor, agora eu vou falar sobre o adversário. Em 1 Pedro 5, 8 diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse texto, ele nos inspira e nos ensina a ser sóbrios e vigilantes. Amém? Nós temos que ser prudentes, né? Nós temos que tomar cuidado. Né? Hoje de manhã, pela manhã, aconteceu algo aqui na igreja. Minha esposa veio sozinha e ela foi abrir a porta e veio duas pessoas que ela achou que era perigoso para ela. Ela entrou dentro da igreja correndo e as pessoas isso porque é irmã, né? Eu falei, lógico. Eu pensei comigo, lógico que é por isso que ela entrou. Porque ela é irmã, ela não dá bobeira, ela não vacila. Amém? Ela é irmã em Cristo, ela é filha do Senhor, ela conhece a palavra e ela sabe que ela não pode vacilar. O diabo, ele está esperto, ele está ao derredor, bramando como um leão. O leão, ontem eu fiquei sabendo de uma coisa, irmão, revelação sua, um irmão meu, um amigo, ele esteve na Argentina e ele esteve na presença do leão. E para chegar até perto do leão, ele disse que eles estavam chegando perto, daqui a pouco ele ouviu um barulho que parecia surround, como que é o nome? Um som absurdo, um volume muito alto, que aquilo envolveu ele,
certamente deve ter tremido todo mundo que estivesse na fila para chegar perto, para estar perto do leão ali. É um barulho muito alto, muito forte. É um estrondo. Eu ia pedir para separar o volume lá, mas não convém. Eu creio que você já viu. O leão sabe como é que ele faz, né? Amém? Não tem aquela Golden Hour lá que mostra quando Nossa, Golden que eu falei? Nem eu sei. Golden. Quando aparece o leão rugindo, quando começa o filme, que dá aquela rugida forte. Então, na presença do leão, o rugido é bem mais forte. E aqui fala que ele ruge como um leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Ele faz barulho, sai som dele. E audível, pelo nosso ouvido, talvez nós não estejamos ouvindo. Mas na nossa mente, certamente deve estar vindo algum tipo de informação que possa estar influenciando a sua vida. Então, eu vou falar sobre algumas coisas que a gente pode aprender com Jesus para nós abaixarmos o volume dele. Amém? Porque eu creio que nós estamos, né, sujeitos a esse tipo de situação. Nós não estamos livres, né? Somos protegidos, somos guardados, nada vai acontecer com nós cremos nisso, né? Existem muitas situações que a gente vê de tragédias, de coisas absurdas, mas conosco não vai acontecer. Amém? Deus é nossa proteção, existem anjos acampados ao nosso redor, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida e ele faz barulho. E eu vou falar alguma coisa sobre o que a gente pode fazer para abaixar, porque às vezes o volume dele pode estar um pouco alto. Amém? Talvez se você não tem a prática, o costume de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, pode ser que o som dele esteja um pouco alto. Amém? Se você não está com o volume dele baixo, eu creio que o volume dele para mim hoje está baixinho, porque eu passei o dia inteiro orando, lendo a Bíblia, fiquei um pouco de jejum, mas depois... E eu sei que o volume dele está baixinho. Influências não estão vindo sobre a minha vida agora, né? A minha cabeça esteve totalmente cativa à palavra de Deus. E existem instruções para a nossa vida para a gente anular isso. E a gente não pode ser negligente nessa área, porque pessoas estão perdendo a família por causa disso, pela instrução, né, recebida, né, da parte dele, né? Ele sabe, a gente conhece muito bem, que a gente ouve falar que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu estou só falando do diabo, né, até agora. Não, falei um pouco de... Mas vai vir a parte boa. Mas é segurança para a gente. Ele vem para matar, roubar e destruir. Essas três coisas, se você detectar na sua mente algo desse tipo, talvez você tenha algo no seu coração para você fazer aqui na igreja, talvez você tenha algo no seu coração para você fazer com a sua família, né, que Deus colocou, talvez algo no seu trabalho, talvez algo que você tem como plano para a sua vida. E pela influência que você está recebendo, você está esmorecendo, você está deixando que esse volume fique alto e não ouça o Senhor. Ouça sim a voz dele. Você não presta, você não serve, você é um inútil, você é um derrotado, você não vai conseguir. Mas não, Deus fala, você vai conseguir, você é valente, você é corajoso, você pode, eu sou contigo. Amém? É isso que ele fala. Em Lucas, abram lá, por favor. Vamos caminhando. Lucas, no capítulo 2. Capítulo 2 de Lucas, no verso 52. Aqui fala, esse capítulo está falando a respeito do sumiço de Jesus. Quem sabe do sumiço de Jesus? Jesus, ele teve um tempo que isso aconteceu estudiosos, né, que são aprofundados na palavra, que busca, isso aconteceu por volta de quando ele tinha uns 12 anos de idade. Em Lucas 2:52 fala assim, e crescia, todo mundo achou, né? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele tinha aqui por volta de 12 anos, como eu falei, e ele já havia sido achado pelos pais, né, porque ele tinha, os pais José e Maria haviam levado ele para uma festa numa cidade vizinha, que não era tão perto assim, e eles voltaram e eles acharam que os pais voltaram e acharam que Jesus estava envolvido com o pessoal, vieram na bagunça lá, né, já tá, né, todo mundo feliz voltando, e quando viram, perceberam que Jesus não tinha voltado
e não estava com eles. Eles se preocuparam, voltaram para achar Jesus, e é nessa época aqui, ele tinha 12 anos. E foram 3 dias que demorou para eles acharem Jesus. Mas foi o tempo que eu vejo que José como pai e Maria como mãe, né? Jesus, ele é filho de Deus, mas quem cuidou dele, né, desde quando ele nasceu foi José. Amém? José que era considerado o pai, tanto que às vezes Jesus quando chegava, as pessoas falavam, reconhecia ele, falavam, não é o filho de José, é o carpinteiro? Né? Então, era reconhecido como o filho de José. Né? Ele sabia que ele era filho de Deus, né? Tanto que ele disse que ele estava cuidando das coisas do pai dele. E quando Jesus, nessa fase, ele já estava aonde? Ele estava crescendo já em estatura, sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Eu sei que nós, quando recebemos alguma palavra, alguma informação que talvez, né, traz desconforto para a gente, eu sei que Jesus é um modelo para a gente, amém? Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Ele aqui, nós vimos que ele já crescia, ele já estava se desenvolvendo. Ele buscava o interesse dele estava nas coisas do Pai. Ele já estava buscando conhecer, já estava conhecendo coisas que talvez hoje ainda nós nem sabemos, né? Pelo chamado que ele tinha algo para cumprir. Deus tinha uma visão para ele acontecer na vida dele, tinha algo precioso para acontecer na vida de Jesus. Tinha uma promessa para a vida dele, ele tinha que, já desde pequeno, se colocar no caminho certo para não poder correr risco. Amém? Ele já tinha problemas, né? Acredito eu, toda criança hoje de até 12 anos não tenha muito problema, mas por ele ser Jesus, talvez algo muito perigoso já poderia ter acontecido com ele, porque até mesmo antes de ele nascer, já queriam matar ele. Amém? Ele já não era nem para ele ter nascido, né? Se dependesse de Herodes, que tinha mandado procurar ele, José e Maria fugiram e acabaram não achando, mas já tinha sofrido até perigo de morte, mesmo antes de nascer, né? E eu estava lendo e eu pensei, nossa, hoje em dia a gente tem algumas coisas que a gente fica pensando, qualquer problema que vem sobre a nossa vida, né, a gente já maximiza, né? Já fala, puxa vida. Eu fico pensando na vida de José e Maria. Maria grávida, né, Jesus para nascer, e o pessoal indo atrás para querer matar o filho. Né? Isso sim acho que era um problema, né? Isso sim era algo para se preocupar. E Deus trouxe livramento justamente em cima daquilo que eu já falei. Né? Havia anjos acampados e protegendo ele. Lucas, abre lá por favor, Lucas 3, 23. Em Lucas 3, 23, nesse período entre que Jesus havia, né, no crescimento dele, onde ele crescia em estatura, em graça e em sabedoria, né, aqui em Lucas 3, 23 fala que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Dos 12 aos 30, né, daquela época até ele fazer 30 anos, existem estudos, eu estava procurando, pesquisando, para ver o que aconteceu nesse período na vida de Jesus. Né, eu creio que aqui ninguém sabe o que aconteceu. Alguém sabe? Cri, cri. Jesus, estudiosos dizem que pode ser que o pai, o José, deve ter falecido nesse período. Né? Pesquisadores dizem que sim, outros que não, mas o que eu quero dizer assim, ele passou por problemas, ele teve dificuldades, ele teve situações que ele teve que suportar. E ele, por ter sido gerado pelo Espírito, ele era o filho mais velho. Quem sabe que Jesus aqui tinha irmãos, amém? Eram 3 homens e 2 mulheres, não é isso? Então Maria depois teve mais 5 filhos. E Jesus, o pai falecendo, ele teve que assumir a responsabilidade. Ele foi o homem da casa, ele que teve, né, na tradição judaica, pelo que eu li também, ele passou a ser o responsável, ele passou a ser a pessoa, né, que o pai era carpinteiro, ele assumiu o negócio do pai dele, teve que ir para a mercearia fazer os móveis, fazer guarda-roupa, teve que negociar, teve que fazer tudo que o pai dele fazia. Então, não foi fácil para ele, amém? Até que ele começasse o ministério dele. Demorou um tempo de preparação para ele, foram dos 12 aos 30 anos. 18 anos, é isso? Foram 18 anos de preparação para ele começar o ministério dele, para ele exercer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer.
Então ele teve esse tempo todo de preparação, né? Mas não foi um tempo fácil, não foi um tempo, até mesmo depois, as coisas que ele fala, a gente vê, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque a gente vê o que ele passou. Ele já sabia o que ele ia passar, mas ele já tinha passado algumas coisas, né, que foram, que trouxeram para ele experiência de vida. E em Mateus, abra lá mais um texto. Em Mateus 2, aquele texto que eu falei sobre que tentaram matar ele antes mesmo dele nascer, essa perseguição, está lá em Mateus 2,13, fala: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Olha o anjo aqui, ó. Em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para matar. Ele já estava para nascer, como eu falei, e já estava sendo procurado para matar. Antes mesmo dele ser levado pelo Espírito ao deserto, quem lembra dessa passagem? Né? Após isso tudo que aconteceu em Lucas, o próximo texto já fala sobre essa parte, que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Então, para ele chegar no deserto, esse caminho todo que ele percorreu, houveram situações que ele se sentiu preparado, né? Se sentiu não, mas ele esteve preparado, ele foi preparado, né, para resistir também às tentações. Certamente ele foi um adolescente, ele foi um jovem, ele tinha coisas para fazer, ele tinha festas para ir, ele tinha namoradinhas dando em cima dele, que não eram namoradinhas, né? Eram mulheres, certamente, imaginando, né? Porque um jovem certamente sempre tem essas coisas. Então ele teve todo esse tipo de situação, mas ele resistiu. Amém? Ele resistiu, porque fala que Jesus ele não pecou. Ele é perfeito. E ele teve sim uns motivos para resistir, para desistir do caminho dele, do propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus, ele tinha já plantado em Jesus, já tinha colocado nele algo que era para ele fazer. E ele foi fiel até o fim. Ele lutou, ele resistiu todas as tentações, todos os problemas, e foi até o fim e conseguiu. Hoje nós estamos aqui graças a ele, graças ao que ele fez. Estamos aqui hoje livres de toda a condenação, livres de todas as coisas, as maldades do inferno. Nós estamos aqui por causa dele. Amém? E lá em Lucas, abra lá. Aqui fala, é mais um texto que fala, Lucas 2,40. Lucas 2,40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Uma instrução que como eu falei, Jesus é um espelho para nós. Nós temos que olhar para ele. Nós temos que realmente olhar para ele e dizer: esse é o modelo, é isso que eu quero seguir. Esse modelo de vida de obediência, de servo fiel, de pessoa que teve o chamado e foi até o final. É isso que nós temos que perseguir. E hoje nós temos, talvez, negligenciado um pouco isso. Né? O fato de nós estarmos aqui hoje reunidos, isso demonstra o nosso interesse em querer crescer em sabedoria, em graça, né? Estatura, eu creio que não seja algo tão espiritual, né? Porque Jesus ele crescia em estatura porque ele se alimentava, ele estava em processo de crescimento, né? Desde o momento que ele nasceu, né? Hoje a gente entende que ele teve tem os irmãos aí batendo na barriga, mas ele passou se alimentando, ele passou tendo um tempo de sustentando, né, de coisa física, de alimento físico. Ele não vivia de oração, ele não vivia de coisas caindo do céu, mas ele andou aqui na terra, ele se alimentou de coisas naturais, assim como nós nos alimentamos. Então ele teve essa direção de Deus e ele foi até o final. Quero bater em cima disso porque é algo que o diabo ele tem colocado coisas na nossa vida, ele tem falado coisas na nossa mente, né, devido àquilo que nós temos dado atenção. Se nós não estamos dando a atenção que a palavra merece, de fato nós vamos negligenciar o nosso crescimento.
É certo que nós vamos deixar de crescer. Eu sei que nós estamos hoje aqui na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós estamos inseridos nesse corpo. E nós somos os membros da igreja. E os membros, a tendência dos membros é crescer. Amém? Tanto em números quanto em qualidade. Né? Talvez, eu lembro quando eu cheguei na igreja, existiam coisas que eu fazia que hoje eu não faço mais. Eu deixei de ser menino, né? Não que eu seja o mais experiente de todos, mas eu vejo que eu tive uma evolução, eu tive um crescimento. Haja visto, hoje eu estou ministrando aqui a palavra. Amém? Né? E eu estava orando aqui e me veio aquela palavra que diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus sabe do meu coração. Eu posso até ter almejado estar aqui, mas de fato isso não foi uma prioridade na minha vida. Mas eu creio que veio num momento em que é um plano de Deus para a minha vida e está se cumprindo. Amém? Por eu estar inserido no corpo, por eu estar envolvido com as coisas do Senhor e comprometido, né? Como nós ouvimos sobre envolvimento e comprometimento. Quem estava aqui? Por estar comprometido com as coisas do Senhor. Temos aqui na igreja o Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é algo que nos impulsiona, é algo que nos levanta, é algo que nos capacita para ter uma vida, né, diante do Senhor, né, andando na verdade, andando segundo o conhecimento da palavra. E algo que eu tive o tempo de preparação nessa escola e foi maravilhoso. Isso me trouxe muito conhecimento, me trouxe sabedoria, me trouxe temor ao Senhor, me trouxe reverência à palavra, né? E algo que nós nos dedicamos àquilo. Quem está fazendo rema sabe, é difícil, é esforço, não é fácil. São 3 vezes por semana, há um valor a ser pago, tem uma mensalidade, e você precisa colocar esforço, senão você não vai crescer. Às vezes nós vamos, hoje é domingo, eu vou para a igreja, igual a Michelle estava falando. Nós temos que entender que o culto, nós, sim, viemos receber do Senhor, mas também nós viemos entregar para Ele o louvor, a nossa adoração, a nossa vida. Amém? Nós viemos sim entregar para Ele com o entendimento de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é um Deus vivo e poderoso, que pode suprir todas as nossas necessidades. Né? E você crescendo nisso, você vai evoluir, você vai crescer. Como um corpo, como a igreja. Quem aqui chegou aí na Tito? 37%. Lá na Tito, tinha, se não me engano, 70 lugares. Começou acho que começou com 5 pessoas. Depois foi para 30, aí depois foi para... né? Mas assim, o que eu quero dizer, hoje aqui tem cadeiras para 200 pessoas. Ou seja, o corpo de Cristo, ele cresce. Jesus, ele crescia em estatura, sabedoria e graça. O corpo de Cristo tem que crescer assim. O corpo de Cristo, ele tem que crescer nessa dimensão. Né, tanto no número, tanto na graça, né, às vezes nós ouvimos, né, nos grupos do WhatsApp testemunho de pessoas que têm alcançado milagres, testemunho de dinheiro chegando, testemunho de pessoas sendo curadas, né, isso é crescimento, isso é a pessoa, mesmo que ela esteja passando tribulação, problema, ela está crendo que vai acontecer, e aí ela vai e posta lá, ó, recebi R$1.000, chamaram no canto, ó, me deram R$1.000, eita, glória a Deus. Aí fala, depois passou um tempo, outro me chama, me deu mais 1.000. Caramba, irmão, vem aqui perto de mim para ver se... Em Tiago, abra lá em Tiago, sobre Tiago 3:13. Enquanto você abre, diga assim: eu amo Jesus. E Ele me ama. Amém. Tiago 3:13 fala a respeito um pouco daquilo que é a sabedoria. Instrução para nós crescermos na sabedoria.
diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta ele faz. Que o demonstre por ser bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. No 14 fala: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, vou ler de novo, inveja amarga. Irmãos, inveja é uma desgraça. Inveja, a Bíblia fala, ela é amarga, ela azeda a sua vida. Ela estraga a sua vida, ela tira o prazer, ela tira a sabedoria de Deus. Veja bem, quando você tem inveja de alguém, quando você tem inveja de algo, você vê, nossa, tá, o cara tá, né, já, é mania, né? Às vezes a pessoa olha para a roupa, olha para o sapato, nossa, eu queria ter um desse, nossa, ele tem ou não tenho, olha para o carro, nossa, esse cara tem esse carro, talvez na empresa, no trabalho, poxa vida, esse cara é isso, né? Inveja, coisas que, obras da carne, isso é amargo. A palavra fala, inveja amarga e ambição egoísta. Olha o que fala depois, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Continua no 15, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Eu sei que você não estava praticando isso, e eu sei que agora você não vai praticar, porque isso é do inferno, amém? Isso é do cão, amém? Lembra que ele está ao derredor bramando? Quando você fizer algo do tipo, é capaz de ele te dar um beijo, é capaz de ele te dar um abraço quando você praticar isso, porque isso é demoníaco, amém? Isso não pode estar no nosso meio. Eu sei que talvez possa ser um pouco forte, mas é a palavra, não sou eu. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo aqui e você está acompanhando aí, amém? E é para isso que a gente está aqui, para ser ensinado, para crescer, amém? Eu parei aonde? No 15, né? Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaco. O 16 fala assim, ó, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Confusão e toda espécie de males. A inveja e a ambição. Essa ambição é a ambição egoísta, não é aquela ambição que você deseja algo melhor para você. Amém? Que isso até Deus, Ele tem o melhor para nós, né? E nós temos que ter esse tipo de ambição, mas não é egoísta, de querer tudo para você, de querer saber só de você. Às vezes tem um irmão do seu lado precisando de alguma coisa, você só quer saber de você, quer tudo para você. Só você quer vir para a igreja, não quer chamar ninguém. Ah, tem um monte de cadeira vazia. Ó. Não que eu esteja chamando vocês de egoísta, mas tem ali uma parte ali atrás toda vazia. Por quê? Eu me incluo nisso. Se viemos para cá, se temos visto diferença, pelo menos eu vejo diferença na minha vida, do crescimento, da evolução, daquilo que Deus tem feito em mim e na minha vida, na minha família, eu vejo que as pessoas têm que ser afetadas por isso também. Né? É nosso dever, como cristãos, instruir as pessoas naquilo que é a verdade. Então, no 17 fala assim, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Amém? Essa é a sabedoria do tipo de Deus, da sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que nós temos que buscar, né? Nos policiar. Saber que existem situações que nós temos que agir com mais rispidez, com mais ser mais agressivos, no sentido de não de machucar a pessoa, mas nós temos que ter essa sabedoria. Situações que nós temos que resolver dentro de casa, que resolver no trabalho, que resolver às vezes com o vizinho. Essa sabedoria, né? Em Tiago fala também a respeito de se você tem falta de sabedoria, peça para Deus que Ele te dará deliberadamente, a palavra fala. Amém? Então, eu vejo Jesus caminhando nesse sentido. Ele já fazia isso, ele já tinha esse princípio dentro dele e ele vinha avançando nisso, ele vinha crescendo nisso. A respeito de, como eu falei, eu vou falar um pouco já falei sobre sabedoria, vou falar um pouco de estatura e vou falar um pouco de graça, da graça. E depois eu termino. Já está terminando, afinal, aliás. Mas vai demorar mais um pouquinho. Se alegra aí, irmão. Ô, glória. A palavra nós aprendemos a celebrar a palavra, independente de quem esteja pregando, é a palavra de Deus. Amém? Eu aprendi que não é
a eloquência do pregador que vai fazer diferença, mas sim o que você vai fazer com a palavra. Amém? Que bom que vocês concordaram. Sobre a estatura, existe algo que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu falo. E hoje eu vou falar de novo, olha que coisa. Que minha esposa já deve estar pensando, de novo, ele vai falar de comida. Nós temos um compromisso com o nosso corpo, amém? Nós temos um compromisso de cuidar do nosso corpo, porque nós dependemos também dele. Nós precisamos dele, que ele esteja pronto para levantar pela manhã para trabalhar, nós precisamos que ele esteja pronto para estar disponível para ajudar alguém, né? Porque eu vejo pessoas às vezes que estão tendo dificuldades por falta de ter uma alimentação regular, de ter uma alimentação saudável, né? Vive tomando refrigerante, vive comendo doce, vive engordando e vive tentando os outros para os outros engordar também. Ele não se contenta em se engordar, mas ele quer que o outro engorda também. E existe um cuidado a ser tomado. Isso é responsabilidade nossa. Amém? A gula, a vontade desenfreada de comer, ela precisa ser controlada. Ela precisa ser, né, você precisa, em Gálatas 5, 22, fala a respeito dos frutos do Espírito, e também um pouco antes fala sobre os frutos da carne. A gente tem um entendimento de que isso é responsabilidade nossa. Né? Isso é nosso dever, cuidar daquilo que nós comemos, daquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. Porque assim como o corpo de Cristo aqui está crescendo, porque tem sido ministrada boas palavras, bons alimentos, o nosso corpo precisa desenvolver mais também. Né? Eu sei que talvez as pessoas devem estar pensando assim, mas eu não tenho mais para onde crescer. Você que pensa. Precisa tomar cuidado. Você para de crescer no comprimento, mas você começa a crescer na largura. Amém? Isso é perigoso. Né? Isso traz doenças, né, nas coronárias, nas artérias. Isso pode dar entupimento, você pode ter problema de saúde grave. Então, cuide de sua alimentação. Amém? Eu não sou nutricionista, não faço parte da área da saúde, mas eu estou aqui para te alertar sobre isso. Tome mais água. Amém, Felipe? Ô, glória. Tome água, né? Mantenha o seu corpo bem hidratado. Esses dias veio uma gripe tentando me pegar, eu falei, não vou tomar remédio, eu vou tomar só água, porque eu sei que a água, ela vai hidratar o meu corpo e vai me manter saudável. Amém? Todo mundo está crendo que eu fui curado, né, pela água. Mas eu não esperava que vinha uma tosse junto, eu tive que tomar um xarope. Aí Mas foi bem, irmãos. Eu pude ver que a água realmente... O resfriado não me pegou, mas a tosse... E a tosse, eu durante o dia, ela não... Mas chegava à noite, eu cheguei a ficar 4 noites tossindo. Minha esposa, ela nem me via, porque eu ia para a sala e eu não queria incomodar ela, apesar que ela também, depois que dorme, pode tossir, pode... Mas é sério, a água ela é muito importante para nós, amém? Jesus, eu creio que durante a sua vida, ele teve cuidado com isso também, porque ele sabia que ele tinha um alvo, ele tinha algo para cumprir, e ele tinha que fazer aquilo bem feito. Então ele se cuidou, ele se preservou, né? Eu sei que naquela época talvez não tinha tanta informação como a gente tem hoje, mas também naquela época não tinha refrigerante, não tinha doce, não tinha a quantidade de coisa que tem hoje. E eu creio que naquela época ele tinha esse cuidado em ter a saúde preservada para poder chegar. Até mesmo porque para ficar 40 dias sem comer e sem beber, né? Deve ter se preparado para isso. Amém? Ele deve ter tido uma instrução divina para ele passar por isso. E o que você puder comer que for fazer bem para você, aproveite, porque isso é bênção para a sua vida. Amém?
Eu estou falando isso porque pessoas elas têm a saúde debilitada por causa de coisas que ela coloca para dentro. Amém? Da mesma forma, as coisas que colocamos para dentro, tanto comendo, né, da mesma forma também aquilo que nós temos ouvido, né? É bom lembrar que nós recebemos as informações pelo ouvido, né? E às vezes nós temos investido tempo em ouvir coisas que não são interessantes para nós, temos visto coisas que não são edificantes para nós. Às vezes a gente perde tempo com um filme que não é interessante, né? A gente já vê o começo, a gente já sabe como vai ser mais ou menos o final, já pode tirar, né? Tem muito filme na Netflix, principalmente. Quem assiste Netflix, né? Você começa a assistir o filme e você já sabe que o filme não é legal, tira o filme, sabe? Isso não vai ser edificante para a sua vida, não vai trazer crescimento para você. Não perca tempo, a sua vida é muito preciosa, o seu tempo é muito precioso. Faça coisas que vão edificar a sua vida, né? Coloque para dentro de você aquilo que vai trazer crescimento para você. Da mesma forma que você come algo que pode te trazer calorias a mais, vamos dizer assim, você pode colocar lixo para dentro de você também, ouvindo e vendo coisas. Amém? Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Eu sei porque isso é uma coisa que pega. É uma coisa que, principalmente hoje, né, com a gente sabe do Facebook, a gente sabe do Instagram, do WhatsApp. São coisas que talvez a gente não consegue controlar, né, quando a gente recebe, mas você tem o poder de dizer não para essas coisas. Eu mesmo, recentemente, estou fazendo parte de um grupo onde pessoas são ímpias e colocam muita coisa. Eu até cometi uma falha de eu sair do grupo. Falei, vou sair porque isso não é para mim. Só que eu falei, não, eu vou ficar porque eu vou pregar para eles vão tudo se converter. E eu tenho lutado contra isso. Às vezes eu vejo ela tem 600 mensagens. 600. Não sei se alguém tem poder de ter mais mensagem que eu. Mas é incrível, 600 mensagens. Eu falei, meu, o que é isso? Eu pego, apago tudo, nem olho. Porque eu sei que é porcaria. Amém? Esses dias eu acabei, eu coloquei uma mensagem lá e eu vi que um menino saiu do grupo e ele já falou justamente isso. Eu vou sair porque eu sou cristão evangélico e eu não concordo com as coisas que estão sendo colocadas aqui. Eu falei, amém, irmão, vai na bênção, a tua visão é essa, mas eu vou ficar aqui para salvar essas vidas. Não que eu seja super crente, eu sei do meu limite, amém? Eu sei da onde eu posso ir, amém? Como eu falei, eu estou crescendo, eu estou evoluindo e eu consigo perceber essas coisas. Eu consigo perceber, não tudo, mas algumas coisas eu sei até onde eu posso ir, amém? Você tem que ter esse discernimento também. Existem limitações para nós que a gente não pode avançar, não. Se a gente avançar, é perigo para a nossa vida. Amém? Abra lá em mais uma passagem, em Efésios. Vou falar um pouco sobre a graça, já falei um pouco sobre... Eu sei que vocês vão ficar mais cuidadosos depois de hoje. Efésios 2, verso 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A nossa fé, através da fé, nós alcançamos a graça de Deus. Amém? A palavra fala que nós somos, através da graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos, através da fé. Através da fé nós alcançamos a graça de Deus. A graça, eu estava lendo um pouco sobre a graça, e a graça é como se fosse, para nós entendermos, ela é a mão de Deus estendida para nós, e a nossa fé é a nossa mão estendida para segurar a mão de Deus. A graça, ela está estendida para nós, há um favor de Deus, a bondade de Deus está o tempo inteiro disponível para nós. Isso é a graça de Deus. E nós temos, através da nossa fé, nós temos acesso a ela, erguendo as nossas mãos, amém? Quando nós, através da nossa fé, a gente alcança a graça de Deus. E Jesus, ele andava nisso, ele crescia. E lá em 2 Pedro 1, abra lá. A graça, ela pode ser aumentada na nossa vida. É possível você desfrutar de uma graça maior. 2 Pedro 1, a palavra nos inspira a nós experimentarmos mais da graça de Deus.
A graça, ela nos capacita a enfrentarmos situações talvez que nós estejamos sucumbindo. Talvez você não esteja suportando algo, mas a graça vai te capacitar para isso. Então, busque, esse versículo é muito poderoso, fala assim, que a graça e a paz, versículo 2, né? 2 Pedro 1, verso 2. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Olha a importância de nós estarmos aqui aprendendo as coisas do Senhor. Né? Na medida que você está se expondo à palavra, está ouvindo a palavra, você está recebendo graça de Deus. Está sendo acrescentada a graça de Deus para a sua vida. Está chegando conhecimento para você e isso está se tornando como graça para você. Ela está te influenciando, você está aqui sendo influenciado por algo que é algo de Deus. Né? A gente vem para cá às vezes sem entender. Como eu falei, a gente vem para o culto, né? Vamos lá ouvir uma palavra, vamos lá cantar uma música, um louvor, vamos lá dar um pouco de risada, ver os irmãos, ver o que o pastor vai falar. Mas olha a importância de estarmos aqui, né? de vermos essa graça operando na nossa vida. O favor, a bondade de Deus, de termos isso como livramento para a nossa vida. Amém? Abra lá em Tiago, mais um texto que fala. Tiago 4, verso 6. Tiago 4, verso 6 fala assim: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde, irmãos, não é você ter pouco, você ter problema financeiro, você não ter o que comer. Isso não é humildade, isso é pobreza. Humildade é você ter o coração disposto a obedecer o que a palavra fala. Você reconhecer que a palavra está sobre a sua vida e você depende dela para você se manter vivo. Como o Michele falou aqui, o dinheiro não vem do nosso pai, o dinheiro não vem da nossa mãe, o dinheiro não vem do trabalho, não, é de Deus. Você não é alimentado pelo seu salário que você recebe, você não é alimentado por aquilo que você compra, não. É Deus te suprindo. Reconheça isso. Isso é você ter humildade. É a força do meu braço, é a minha capacidade. Eu estudei, me dediquei, eu estou trabalhando hoje numa empresa boa porque eu sou o cara. Não é assim. Deus, Ele te capacitou para você estar nessa posição. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça que é o Senhor te capacitando. Se hoje você está aqui ouvindo isso, é porque você precisa ouvir isso. Você precisa saber que você depende do Senhor. Que você tem o Senhor como seu... mostrar humildade. Você tem que mostrar sua humildade. Demonstrar com as suas atitudes, com as suas opiniões, com os seus relacionamentos, o seu dia a dia, a sua humildade, aquilo que você é, um servo de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa obediente à palavra, que vai andar segundo os princípios que a palavra nos inspira e nos ensina. Ele fala que Deus, Ele resiste aos soberbos. Resiste, essa palavra aqui eu dei uma pesquisada, ela fala como... É como se fosse uma palavra voltada para o termo militar que fala sobre fazer guerra contra. Eu nunca tinha visto isso na Bíblia, que Deus é contra alguém. Mas aqui está falando que Ele resiste. Ele resiste o soberbo. Não ande em soberba, senão Deus vai resistir. Ele vai contra você. Isso eu já tinha lido num livro, que o DNA da graça... DNA de Deus, que fala que você tem... as pessoas acham que Deus não é contra as pessoas, né? E nós sabemos que Deus é bom, mas se você andar em soberba, Deus não vai ser com você. Se você estiver em soberba, achando que você tem a capacidade de se sustentar, achando que você é capaz de agir, de ter tudo que você quer ter pela força do seu braço,
que você não precisa de ninguém. Ah, Deus, até aqui, tudo bem, até aqui o Senhor me ajudou, mas daqui para frente eu vou sozinho. Não. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Reconheça ao Senhor que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, você precisa dEle. Amém? Seja humilde. Reconheça o Senhor. Amém? Eu tive durante muito tempo, para quem não sabe, eu fui jogador de futebol, apesar de não parecer, apesar de parecer jogador de basquete, eu fui jogador de futebol. Hoje estou concluindo uma fase de transição, né? Parei de jogar esse ano e estou começando a caminhar. Mas eu tive durante muito tempo convívio com homens que às vezes a gente vê na televisão. Eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma coisa errada também. Não julgue ninguém pela aparência, nem jogador de futebol. Você vê na jogada e fala, nossa, esse cara aí nossa, que metido. Não julgue ele não, que você não conhece. Amém? O Neymar, né? Esse cara é metido. Não julgue ele não. Ele ganhou 800 milhões de reais, é metido. Deixa ele. Ele é abençoado, Deus abençoe ele. Não julgue. Amém, irmãos? Não julgue ninguém, nem jogador de futebol, nem o seu vizinho, nem o seu irmão. A gente não está aqui para julgar. A gente não foi ungido para julgar as pessoas. Nós somos ungidos para amar as pessoas. O amor do Senhor está no nosso coração. E nós vamos amar as pessoas, não vamos julgá-las. Amém? Não pela aparência, falar, esse cara com essa cara aí, ele é safadinho ele, hein? Ele é perigoso. Cuidado com isso. Cuidado porque isso é perigoso. Amém? Talvez você esteja olhando para mim e falando, nossa, esse cara jogou bola jogando pela aparência, né? Porque meu biotipo não parece. Mas eu joguei. Então, eu tive um tempo que eu ministrava para esses jogadores. A gente fazia reunião em concentrações e nós passávamos ali, antes geralmente um dia antes do jogo, a gente fazia reunião e a gente se juntava para falar da palavra. E eu via muito isso, a soberba, sabe? Achar, não, eu tô aqui porque eu sou bom. Eu jogo aqui porque eu sou bom. Eu sou bom. Eu via muito isso. Mas quando a palavra ia para confrontar, não aceitavam. Quando a palavra chegava para confrontar esse tipo de comportamento, não aceitavam. Mas isso é muito... para lidar com isso, precisa ter sabedoria. Amém? Precisa ter sabedoria, porque isso incomoda a gente. Incomoda e você acaba querendo o mal daquela pessoa. É soberba? Então vai pro inferno com a sua soberba. Então isso não pode acontecer. Você tem que amar a pessoa e trazer ela para a palavra. Amém? E era o que a gente fazia. E a gente tinha situações... Oh Deus, tem misericórdia. Mas é o que acontece. Por quê? Futebol, da noite para o dia, eu não sei se tem outros setores, a palavra certa, outras atividades que você ganha muito dinheiro da noite para o dia. Futebol é uma delas. Um dia ele é feio, ele é magrelo e ele não tem nada. Ele fez um jogo bom, fez o gol. No dia seguinte ele é lindo, rico e maravilhoso. Todo mundo quer estar perto dele. Isso engana totalmente a pessoa. A pessoa ela é totalmente enganada por aquilo, que é uma estratégia do inimigo, de fazer com que ela acredite que aquilo ela está ali porque ela conseguiu. Né? Mas a gente vê a capacidade que alguns atletas têm, a capacidade física, você vê que é Deus que coloca no cara. O cara ele corre o jogo inteiro, 90 minutos, não cansa. Você fala, esse cara ele nasceu para jogar futebol. Ele nasceu para jogar futebol. Tem cara que pega a bola, você não consegue tirar a bola dele nunca. Ele protege, ele te dá soco, te dá cotovelada, você não consegue. O cara nasceu para fazer aquilo ali. É igual o Neymar, a gente vê, ele pega a bola, vai para cima, corre o jogo inteiro, dribla um, dois. Ele nasceu para aquilo. Deus falou, esse menino vai jogar bola. Né? Então, foi assim com Pelé, foi assim com Romário, foi assim com... Né? Mas a soberba ela é muito perigosa. Então, antes de você, né, não julgue, né, mais uma vez, não julgue. Né, mas é um lugar que existe muito, né, só um parênteses aqui, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência futebolística, que já chegou ao fim. Mas para finalizar, irmãos, existe um tempo para a gente executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Existe um tempo de preparação, existe um tempo de
que você vai se preparar. Eu creio que nós estamos nesse tempo, né? Temos cantado muitas vezes aqui, como a Ana Diniz tem ministrado nas aulas. Um novo tempo já chegou, uma nova fase já começou. Se apega essa música, sabe? Não sei se você... Não estou falando comercial dela aqui não, mas... Eu acho que terça-feira ela ainda vai estar aqui. Mas... terça. Ela trouxe o CD dela, a gente tem ouvido bastante, tem nos edificado. Sabe? Abençoe a vida dela. Né? Compre o CD dela, ela trouxe, tá? Sempre fica ali fora. Ela levou, né? Não deixei. Acho que ela levou, mas enfim... É um momento para nós vivermos essa fase, né? Essa palavra ela nos traz para um tempo de amadurecimento, para saber que nós precisamos evoluir, crescer. Eu vejo aqui, quando eu tinha 8 anos, eu não tinha esse tamanho que eu tinha, né? Eu cresci, ou seja, o meu corpo cresceu, evoluiu. Então, a igreja, o corpo de Cristo vai crescer também, vai desenvolver, e os membros também vão crescer, também vão evoluir. Se alegre, porque você está aqui dentro hoje, você vai fazer parte desse crescimento. Você vai fazer parte dessa fase, desse lugar aqui. Né? O corpo de Cristo está espalhado por toda a face da terra. Existem igrejas em todas as partes, todo lugar do mundo tem igreja. Né? E você tem o privilégio de fazer parte de um deles. Né? Se você ainda não faz parte, se você quiser fazer parte, se associe a uma igreja, tenha um pastor sobre a sua vida orando por você, te aconselhando. Os nossos pastores hoje não estão aqui, né, como já falei, mas desfrutem disso. Deus levanta pessoas para cuidar da gente. Deus ele tem o cuidado de colocar pessoas ao nosso lado para nos instruir no caminho da verdade. Jesus ele teve esse tempo de preparação, quando ele era, né, dos 12 aos 30, certamente tinham pessoas, ele escolhia as pessoas que ele andava junto. Ele era a influência para as pessoas, ele era a pessoa certa para as pessoas estar do lado. Ele sabia que ele tinha que amar as pessoas, mas também não eram todos que ele podia andar junto. Amém? Você tem que amar todos, sim, todos os nossos irmãos, todas as pessoas tem que amar, mas andar junto são poucos que você tem que andar, porque é perigoso. Como eu falei, saiba do seu limite. Né? Se você às vezes tem amizades que podem te levar, que você vê que não está caminhando, né, naquilo que Deus já colocou no seu coração para você fazer, tenha cuidado. Fique esperto. Como eu falei, tem um som da influência do diabo, ele está ao derredor, está o tempo inteiro. Então, invista tempo no crescimento, invista tempo na sua vida espiritual, invista tempo em conhecer mais a palavra, em oração. Você que tem tempo hábil em casa para estar lendo a Bíblia, para estar orando, invista tempo no seu crescimento. A palavra fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nós vamos viver sim dos alimentos, mas também da palavra do Senhor. Isso é saúde para nós. Há um provérbio que fala que é saúde para os nossos ossos, você se alimentar disso. Como é bom vir para cá e ouvir essa palavra, como é bom vir para cá. Talvez você pense, puxa vida, você está aqui, eu não estou falando que você esteja pensando nisso, mas você pode estar pensando assim, acaba logo que eu quero ver os gols do Fantástico. Acaba logo que eu quero assistir o que mais que passa agora à noite? Sei lá, quero ver a minha série preferida da Netflix. Eu quero assistir Dragon Ball Z, ô glória. Fala Deus, cadê os irmãos? Teus irmãos aí, misericórdia. Assiste. Mas tô brincando. Mas assim, talvez você tenha mais... Deixa esse momento, eu creio que terça-feira tem mais um culto, domingo que vem tem outro. Mas esse tempo é precioso, irmãos. Esse tempo é bom demais. Esse tempo é um tempo como eu falei, você está aqui, você está recebendo da graça de Deus. Você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Mesmo que você não esteja vendo. Mas se você veio aqui crendo que você está recebendo do Senhor, você vai sair daqui diferente. As coisas como... eu já estava até orando sobre isso, nós não precisamos ver, nós não precisamos sentir. É simplesmente crer. É só isso. É tão fácil que às vezes até a gente desconfia, né? Só você crer. É só você crer. Amém? Jesus, eu já falei que estava finalizando, mas eu vou falar de novo.
estou finalizando. Teve um tempo em que Jesus ele teve esse tempo de preparação e ele teve momentos para poder ter desistido. Ele certamente teve tempo teve tempo de tribulação, teve tempo de problemas, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, né? E essa instrução para nós é fundamental. Não vamos desistir daquilo que nós temos feito, amém? Não vamos deixar para trás aquilo que nós já começamos. Seja algo que Deus te inspirou a fazer, seja algo que você tem um sonho no seu coração, seja algo que você deixou coisas para trás para assumir, amém? Faça isso com o entendimento de que você está sendo guiado por Deus. Faça isso que, se de fato isso for direção do Senhor, você vai sofrer resistência e você vai vencer. Permaneça firme, permaneça comprometido, permaneça certo de que o Senhor está com você, permaneça que vai dar certo, permaneça dizendo palavras que vão favorecer a tua vida. Ouvimos isso sempre. Não fale negativo, não fale contra a sua vida. Já não chega as coisas que vêm contra, ainda mais você, contra você mesmo. Né? Não fale coisas que vão te afetar, não fale coisas que vai te colocar para baixo, não fale coisas que vai impedir você de avançar. Fale coisas que a palavra diz, fala o que a palavra fala. Fala que você é capacitado, fala que você tem poder, fala que você é ousado, fala que você é saudável, que você é curado. Fala isso, fala a verdade. Ah, mas eu não estou sentindo. Não, mas a palavra é a verdade. Se você falar a palavra, você não vai estar mentindo. Mentira é o que você está sentindo. Mentira é o que você está vendo. Fala a palavra. A palavra é a verdade absoluta sobre a nossa vida. E é ela que vai se cumprir em nós. É ela que vai se cumprir na nossa vida. Entenda isso, amém? Eu sei que vai ser um tempo, hoje, terça-feira, domingo. Venha para o culto com essa expectativa. Venha para o culto com esse entendimento de que você vai receber do Senhor algo poderoso para a sua vida, que vai transformar a sua vida, que você vai poder afetar as pessoas com aquilo que você recebe aqui. Você vai poder influenciar, você vai falar, ó, anda em sabedoria, não anda em soberba, não anda com raiva das pessoas, não anda, né? Por mais que a pessoa te ofenda, por mais que a pessoa entenda ela, busque saber, instruir as pessoas no sentimento que às vezes a pessoa tem ruim pelas pessoas. Existem muitas pessoas amargas, né, com inveja, né? Influencia essas vidas, influencia essas pessoas com a palavra, traga elas para perto de Deus. Eu sei que tem coisas que acontecem que existe foi Jânio, eu acho que falou, uma forma de você influenciar uma vida é muito simples. Jânio, lá no simpósio, ele falou isso. Ele falou que ele pregou, tinha uma multidão, ele pregou, e aí ele acabou de pregar e subiu um pregador que eu não lembro o nome, ele chegou e falou assim: o pecado é a sujeira, e Jesus é a água que limpa o pecado. Ele falou que um monte de gente se converteu. Ele ficou um tempão lá pregando. E quem lembra disso que ele contou no simpósio? E, assim, coisas simples, né? Eu guardei isso e eu falei uma vez para um cara, eu estava saindo ele estava na Cancela, e eu olhei para ele assim e falei, esse cara precisa de Jesus. Aí eu parei o carro assim, ele, manda isso, eu falei, olhei para ele e falei assim, o pecado é a sujeira, e Jesus é a água que limpa a sujeira. Ele, isso mesmo. Ele falou assim, isso mesmo. Eu falei, Deus abençoe, e fui embora. Plantei a semente ali, amém? Era um lugar que eu não podia parar muito tempo, mas é uma dica. É muito simples. Jesus limpa. Jesus é aquele que vai limpar a nossa vida, que está limpando, que está nos aperfeiçoando, amém? Que está nos levando, né? Ele teve o tempo de amadurecimento dele, ele foi fiel até o fim, ele conquistou o propósito para o qual ele foi chamado, e nós nos espelhamos nele e vamos concluir também. Existem coisas para nós fazermos aqui. Existem departamentos, principalmente aqui na igreja, que estão com defasagem de pessoas, precisam de pessoas para trabalhar. E talvez você tenha no seu coração, eu sempre quis cantar, eu sempre quis ajudar na igreja, eu sempre quis ajudar com as crianças, eu sempre quis pregar, eu sempre quis ensinar,
mas você não dá vazão para isso. Você vem para cá e vai embora, você cumprimenta as pessoas. Boa noite, paz, tudo bem? Acaba o culto. Vai ver Fantástico. Vai ver Dragon Ball. Não, se envolva. Aqui é sua casa, amém? É a casa do Senhor, mas é sua casa. Né? Essas cadeiras lindas, relógio novo, iluminação nova, ar-condicionado, púlpito novo, é tudo para servir a gente. Né? E isso faz parte de você. Né? Você é um membro desse lugar. E você que ainda não é, eu te convido para ser. Amém? Então, entenda isso. Esse é um tempo da gente crescer, da gente avançar. Jesus cresceu, Jesus evoluiu, Jesus avançou. E nós também vamos. Porque Ele é nosso Senhor. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos direciona. Nós vamos permanecer nesse caminho, nós vamos estar investindo tempo com o Senhor. Não somente aqui na igreja, mas na nossa casa, com a nossa família. Eu sei de famílias aqui que fazem culto em casa. Esses dias eu vi uma foto de um pregador na casa dos irmãos. Aí teve um culto lá, nem chamaram a gente, mas tudo bem. Deus abençoe. Vai ser. Amém? E, mais uma vez, finalizando, pode vir, Gleber, por favor. Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé, amém? Para vocês darem aquela espreguiçada. Foram alguns minutos de intensidade na palavra, mas... Se você não tem esse desejo de crescer, se você não tem esse desejo de avançar no Senhor, se você não tem esse desejo de desenvolver a sua vida espiritual, de servir na casa do Senhor, há algo errado com você. Porque como eu falei, o nosso corpo físico, ele constantemente está se renovando, ele está em evolução. Né? Se você corta a unha cresce. Amém? Se você... Não é que nem lagartixa, você cortar o braço cresce, mas a unha, ela se recompõe. Mas em todo o tempo, o nosso corpo está em movimento. As células, o coração está batendo, o intestino está funcionando, o pulmão está funcionando. Se nenhum órgão está funcionando bem, é porque tem alguma coisa errada. Se o nosso corpo não está funcionando da forma como ele foi feito para funcionar, ele está com defeito. Você pode estar enfermo. E assim é dentro da casa do Senhor. Esteja em movimento aqui dentro. Esteja fazendo algo para o Senhor. E digo mais, não só aqui dentro, onde você estiver. Esteja influenciando as pessoas. Né? A igreja, ela não é somente aqui. A igreja é onde você está. Você é a igreja do Senhor. Mas aqui é onde as pessoas se reúnem. E aqui é onde você pode dedicar tempo e pode mostrar suas habilidades para cooperar com o crescimento do corpo. Amém? Então você tem habilidade para fazer algo e você não está fazendo, ore ao Senhor, busque discernimento, busque sabedoria, peça ao Senhor sabedoria. Você tem capacidade de fazer algo e não está fazendo, sabe? Busque direção no Senhor, que aqui tem muita coisa para fazer. Se você congrega em outro lugar, busque a direção do seu pastor para fazer, sabe? Esteja em movimento. Eu amo Jesus porque Ele foi até o fim. Ele começou, ele teve problemas, ele teve situações que foram contra Ele e Ele foi até o fim. E às vezes a gente está começando a fazer alguma coisa aqui dentro e às vezes a gente quer parar porque aconteceu alguma coisa. Não, continua, vai adiante, segue. Sabe, o diabo ele está bramando, ele está tentando, mas ele não consegue. Você tem o poder de decisão na sua vida. Você tem escolhas a serem feitas. Eu já ouvi dizer que a nossa vida é feita de escolhas. Amém? Você escolheu estar aqui hoje, você escolheu vir para cá. E eu quero orar por você que tem o desejo de fazer algo, né? Que você tem o desejo mas não sente dificuldade para começar. Seja uma faculdade, seja um trabalho, seja
eu queria orar para você e para que esteja destravando isso na sua vida. Eu sei que a oração, ela tem poder. E eu sei o que foi ministrado, a palavra que foi ministrada tem mais poder ainda. Isso que vai te impulsionar, isso que vai te levar a alcançar aquilo que Deus tem para você. Seja na sua vida sentimental, seja na sua vida espiritual, na sua vida profissional, seja em qual hora que for. Se você tem o desejo de fazer algo, não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você vir para cá, vou pedir só para que você levante a mão. Se não tiver ninguém, amém. Mas se você quiser que ore por você, eu sei que tem pessoas aqui dentro que tem desejo de orar por pessoas que tem essa trava de fazer algo. Não sou eu que vou orar. Eu falei que eu que vou orar, mas não vou orar. Eu sei que pessoas aqui têm vontade de fazer, mas não fazem por vergonha. O que eles vão pensar de mim? Não tenho tempo. Não, você tem tempo. Você tem tempo, sim. Você é organizado. Não fale negativo. Isso não é uma religiosidade, não é um dogma, mas é a palavra. Jesus nunca disse nada contra aquilo que ao contrário daquilo que é positivo. Jesus sempre foi para frente, ele sempre é um cara ousado e orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Ele nunca teve dúvida daquilo que ele fez. Ele sempre foi ciente, ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Então tenha essa convicção no seu coração. Se você quer fazer algo para o Senhor, se você tem o desejo de servir aqui, se você tem o desejo de seja um trabalho, seja algo que for, algo que você quer começar, que você quer iniciar, algo que você quer dar um passo, mesmo que seja um passo de fé, mesmo que seja um passo de ousadia mesmo, faça um sinal com sua mão que pessoas que querem orar vão orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui que tem um chamado, pessoas aqui que não exercem somente uma função, exerce 2, exerce 3. Ela faz papel de 3, 4 pessoas aqui, porque ela tem essa sede. Às vezes o cabelo pode até não ser tão legal, mas ele é... E eu sei que existem situações, irmãos, que você vai só romper aqui dentro. Por isso é importante você estar aqui dentro é o seu lugar. Você nasceu para estar aqui dentro que eu falo, na congregação dos justos, dos filhos de Deus reunidos, amém? Quando você está sozinho lá fora, é como uma ovelha sozinha, está pronta para ser uma presa do diabo, é pronta para ser atacada. Se você está sozinho lá fora, isso não é bom para você, não é bom. Aqui dentro você tem conselho, você tem instrução, aqui dentro você tem ajuda de pessoas que são de Deus, irmãos. Eu sei porque eu falo. Eu tenho pessoas aqui que, eu vou falar para você, são pessoas ungidas, pessoas levantadas pelo Senhor mesmo, sabe? E eu creio que hoje é um tempo de você tomar esse passo de fé, de você tomar essa coragem, de você se entregar para o Senhor por inteiro. A nossa vida, ela é do Senhor. O nosso respirar é do Senhor, o nosso coração arde pelo Senhor. É um tempo de uma nova fase, é um tempo de nós experimentarmos coisas novas. É um tempo de as coisas serem destravadas, Pai. Aquilo que estava travado vai destravar. Oh, Pai, obrigado, Senhor.